Mais uma vez, o meu abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o tema perseverança e alteridade. Vamos nos lembrar então de uma passagem em que havia um monge junto com os seus discípulos. Ele ensinava aos seus discípulos e passava por um lugar onde tinha um bosque, a natureza, e quando passavam sobre uma ponte, embaixo da qual havia um riacho, perceberam o monge que as águas daquele pequeno riacho estavam levando um escorpião. Então ele pediu que os seus discípulos o aguardassem ali, saiu da ponte, andou pela margem do riacho até conseguir alcançar o escorpião que ia sendo levado com dificuldade pelas águas. Então ele estendeu a sua mão para que o escorpião pudesse nela se apegar, para o trazer a segurança até a margem. Mas quando vinha ele trazendo, acabou esbarrando em uma folhagem, em um ramo que ali estava, e o escorpião, sentindo-se agredido, acabou por picar aquele monge. E ele, no movimento espontâneo da dor, logicamente balançou a mão e o escorpião novamente caiu na água. Então ele apertou a mão com a forte dor que sentia, mas logo se levantou, porque a água já que estava levando o escorpião para longe. Novamente ele seguiu seu caminho na margem daquele pequeno riacho e, tendo novamente alcançado o escorpião, tomou de um galho, estendeu-o até as águas onde estava o escorpião, aguardou que ele subisse no galho e depois o trouxe em segurança até a margem onde o depositou. Deixou ali e retornou para onde, atônitos, estavam os seus discípulos assistindo a toda esta cena. E quando ele chegou, eles indagaram: mestre, não conseguimos compreender por que o senhor tentar tanto salvar este bicho malvado? Afinal de contas, ele o machucou, deve estar doendo muito. E mesmo depois que o senhor o tentou auxiliar na primeira vez, ele o picou, o senhor ainda continuou para auxiliá-lo? Ele não merecia a sua compaixão, mestre. Não conseguimos compreender isso. Foi então que aquele grande sábio, o monge, lhes disse: acontece que eu agi de acordo com a minha natureza, e ele, o escorpião, agiu de acordo com a sua natureza animal. É importante esta lição porque ela nos traz a oportunidade de fazermos duas reflexões. Uma com relação à proposta que nós fazemos de melhoria, de nos melhorarmos perante a vida. Nós então buscamos bons ensinamentos, lemos bons livros, estudamos o Evangelho, estudamos doutrina espírita, frequentamos a casa espírita onde assistimos a palestras, reuniões de estudo. Nossos amigos que são frequentadores de outras religiões, que professam outras crenças, frequentam também os seus cultos para ali buscarem um aprendizado. E esta é uma proposta do ser humano para promover a melhora de si mesmo. Acontece que esse esforço que nós fazemos é para vencer as nossas más inclinações, superar as dificuldades que temos. Mas sempre acabamos sucumbindo quando encontramos alguém que nos fere. Quando estamos diante da adversidade, nós esquecemos a nossa proposta e voltamos a ser aquele mesmo ser antigo que éramos, com as mesmas reações que tínhamos. Muitas vezes nem é alguém que nos fere, muitas vezes nós vimos que alguém fere a sociedade assistindo a um noticiário, por exemplo, quando traz a notícia de que alguém descumpriu, infringiu alguma lei que organiza a convivência social. E somos os primeiros a abrir os nossos sentimentos em crítica, somos os primeiros a mandar os nossos pensamentos cheios de energia negativas em prejuízo destes nossos irmãos, destruindo toda aquela proposta de nos melhorarmos, toda aquela nossa proposta de vivenciarmos a indulgência, de não vermos a trave que está no olho do nosso irmão, porque sabemos que temos o argueiro no nosso próprio olho, como nos ensinara Jesus. A proposta de nos melhorarmos é nossa, não é do mundo. Nós não podemos melhorar o mundo nem modificar o mundo. A proposta é nossa.
Então nós temos que buscar vivenciar a nossa proposta, mesmo diante das adversidades que a vida venha nos trazer. Como vivenciar o perdão, praticar o perdão, se ninguém nos ferir os sentidos? Como vivenciar o amor que o Mestre nos pediu, se nós estivermos diante de tudo que nos traz de acordo com as nossas preferências, de acordo com aquilo que nós possamos esperar da vida. Se tudo for flores, nós não haveremos de ter outra reação que senão as flores também. A questão nossa é buscarmos ter uma ação diante das adversidades, procurarmos ser uma outra pessoa, melhor do que fomos até hoje, diante das dificuldades que a vida possa nos trazer. Porque nós sabemos que as dificuldades são instrumentos da lei divina para promover o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Jesus já nos dissera, é preciso que venha o escândalo. Porque o escândalo é a dificuldade que vai nos ensinar a crescer e a conviver com o próximo. Mas ele também nos dizia, mas ai de quem, através de quem o escândalo venha. Não porque tem alguém que seja obrigado a fazer o escândalo porque é preciso que ele exista, não. A lei divina tem os seus próprios meios de nos trazer as dificuldades das quais necessitamos. Mas quando algum de nós se propõe a impor alguma dificuldade ao próximo, a lei divina se aproveita então daquele nosso ato para que o próximo venha se beneficiar com algum aprendizado, mas para que possamos aprender diante das adversidades, temos que mantermos diante da nossa proposta com perseverança e com amor, exercitando a benevolência, a indulgência e o perdão, como nos ensinaram os Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, a caridade da forma como a entendia Jesus. Mas diante da nossa passagem de hoje, do monge e o escorpião, temos também a buscar uma lição de alteridade, que é o respeito às diferenças. Nós vivenciamos num mundo em que cada um de nós é um ser inigualavelmente únicos. Fomos criados iguais, simples e ignorantes, nós saímos das mãos do Criador. Mas a partir de então, através do exercício do livre-arbítrio, nós fomos tendo experiências diferentes que nos tornaram diferenças. Então, experiências anteriores, de vidas do passado de cada um de nós, nos tornam pessoas diferentes. Se nós pegarmos dois irmãos gêmeos, univitelinos, que tiveram a mesma criação, com os mesmos pais, desde a infância usando roupinhas iguais, estudaram no mesmo colégio, na mesma sala, com a mesma professora, enfim, tudo igual. Eles têm reações diferentes para situações iguais ou semelhantes que a vida possa lhes trazer. Porque nós temos experiências diferentes do passado, e isso nos traz a diferença das nossas personalidades. Mas ainda nesta vida, muitas questões nos impõem outras diferenças. A educação familiar, as questões culturais de cada um, as questões religiosas. Mas o importante é saber que mesmo diante de todas as diferenças, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ama igualmente a todos nós, da forma que somos, e com o esforço, é lógico, de cada um para promover a sua própria evolução e o seu próprio crescimento. Muitas vezes, quando não aceitamos a diferença do outro, sequer houve ofensa a nós. Não houve uma ofensa propriamente dita. Na realidade, o que houve foi mais uma intolerância da nossa parte com relação da diferença que o outro apresenta com relação a nós. Então, nós temos preconceito pela opção sexual do outro, temos preconceito pela opção religiosa do outro, temos preconceito pela cor da pele do outro, temos preconceito pela nacionalidade, pela raça do outro e tantos outros preconceitos. São esses os sentimentos que nós temos que vencer. Porque se somos diferentes da forma que apresentamos, somos iguais enquanto irmãos, todos saídos do Criador. E somos iguais no amor que Jesus e que Deus dedica a cada um de nós. E também somos iguais com relação ao nosso destino, porque Jesus nos concedeu o ensinamento de que das ovelhas de seu Pai, nenhuma
se perderia. Portanto, todos nós chegaremos ao aprisco do Senhor para que lá possamos, junto a Ele, dar continuidade aos nossos trabalhos, acolhidos ao Pai, ao lado de Deus. Todos somos irmãos. E lembrando, cada um age de acordo com a própria natureza. Qual é a natureza que nós vamos eleger para nós mesmos? O que é que nós pretendemos para a nossa própria vida? Então, diante daquela nossa proposta que fazemos, de nos tornarmos seres melhores, de buscarmos os passos da vida que possam nos proporcionar aprendizado e evolução, vamos então acolher o ensinamento do Mestre Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus como acima de todas as coisas e amar até mesmo os próprios inimigos. Esta é a proposta de que nos falou Jesus. E esta é a proposta que ele nos ensinou que é possível através dos seus exemplos de amor. Amou infinitamente em todos os momentos de sua vida. Nos ama até hoje e sempre nos amará. Quando nós o colocamos na cruz, ele ergueu os olhos ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, compreendendo a nossa ignorância, compreendendo a nossa pequenez, compreendendo-nos como irmãos menores, mas seres criados do próprio Pai e também merecedores do mesmo amor, respeitando as nossas diferenças com relação a Ele, que já era um espírito muito mais vivenciado, muito mais experiente do que todos nós. Portanto, vamos compreender ao próximo, vamos compreender aqueles que se diferenciam de nós, seja dentro dos nossos lares, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente social que nos acolhe. Abençoadas sejam as diferenças, porque elas nos ensinam a tolerar o próximo, nos ensinam a olhar para o argueiro que está no nosso olho como a proposta de Jesus, deixando que cada um carregue no seu olho a própria trave e possa cada um cuidar dela com seus próprios aprendizados e com seus próprios ensinamentos. Lembrando da grande mensagem de Jesus para nós: os meus seguidores serão conhecidos por muito se amarem. Muita paz, meus irmãos.